Olá pessoal, bom, essa é uma parte importante desse minicurso onde nós vamos tratar do núcleo 5G. Então inicialmente eu vou apresentar para vocês aspectos acerca do projeto, por que algumas decisões foram tomadas a nível de projeto, e em seguida eu vou fazer uma breve descrição sobre alguns dos componentes do chamado núcleo MIN. O novo núcleo 5G ele foi projetado tendo como base uma série de requisitos a serem atendidos. O primeiro deles é o núcleo, os elementos do núcleo eles foram projetados sobre uma arquitetura baseada em serviço, onde cada uma das funções de rede vai agir como um microserviço capaz de produzir e consumir serviços das demais funções de rede. Essa decisão e essa ideia de microserviço está diretamente associada à escalabilidade e à ideia de cloud native, né? Ou seja, de colocar esse núcleo para rodar e para executar em um ambiente de cloud computer, de modo geral. Um outro detalhe interessante diz respeito à ideia de que esse núcleo deve prover aos usuários finais uma experiência consistente, principalmente no que diz respeito ao acesso através da utilização de redes 3GPP e redes não 3GPP, ou seja, a integração desse ambiente heterogêneo de diferentes tipos de redes. Se eu tenho escalabilidade, eu tenho a possibilidade de colocar isso em um ambiente cloud, eu estou, obviamente, atendendo à ideia de melhorar a qualidade do serviço. Então, se eu consigo subir em escala o meu sistema, de um modo geral, eu estou menos suscetível a falhas e, consequentemente, eu tenho melhor qualidade de serviço. De uma forma geral, esses requisitos eles têm o objetivo de atender os cenários definidos no 5G, então, tais como a banda larga móvel aprimorada, a ideia de comunicação massiva do tipo máquina, né, e comunicações de baixa latência ultra confiáveis, entre outros requisitos, basicamente. As duas figuras em questão aqui, elas apresentam uma visão geral da ideia da arquitetura baseada em serviços e uma arquitetura do tipo ponta a ponta. A imagem apresentada na parte superior da figura, ela apresenta cada uma das funções de rede virtualizadas e apresenta aqui no meio, definido por essa linha tracejada, a ideia de como que essas funções elas podem consumir e produzir serviços para as outras funções através dessa arquitetura baseada em serviços, ok? A imagem na parte inferior, essas linhas não tracejadas, curvas, elas já demonstram como que funciona a real interação entre esses elementos. É uma figura incompleta porque, embora ela identifique como cada um desses elementos se interagem com os demais, ela não deixa claro quem que é o produtor e quem que é o consumidor do serviço de um modo geral. Então é uma figura que pode ser um pouquinho melhorada. Um outro ponto que convém deixar claro aqui é que as linhas não curvas nessa figura na parte inferior, elas vão representar o que a gente pode chamar de pontos de referência entre as VNFs. Então, por exemplo, o N5 aqui é um ponto de referência entre a função de rede virtualizada PCF e a função de rede virtualizada AMF. Uma das maiores diferenças entre o núcleo 5G, pessoal, e as demais gerações anteriores é a utilização dessa arquitetura baseada em serviços para poder intermediar as interações entre as funções de rede virtualizadas. Pelo fato de se utilizar essa arquitetura, cada uma das VNFs elas podem produzir ou consumir serviços das demais, e esses serviços eles estão disponíveis e são disponibilizados através de uma interface. Ou seja, cada uma das funções de rede vão utilizar o que a gente chama de API para poder consumir serviços das demais funções de rede e prover serviços para outras funções de rede. O processo de comunicação utilizado nessa arquitetura ele é todo baseado em REST. REST pode ser definido como uma série de regras que vão descrever o processo de comunicação entre sistemas distribuídos. A utilização dessa arquitetura baseada em serviço, ela pode ser vista, assim, sob um ponto de vista estratégico por parte do 3GPP, no sentido de harmonizar a ideia de software, desenvolvimento de software e um ambiente de telecomunicação. Para a gente entender um pouquinho melhor como é que funciona essa ideia dessa comunicação dentro de uma arquitetura baseada em serviços, a gente tem que partir do princípio onde duas funções de rede virtualizadas queiram se comunicar. No caso aqui, a gente vai ter um exemplo onde eu quero uma AMF está procurando uma PCF. Como é que isso acontece? Todo o processo ele pode ser dividido em 3 etapas. A etapa inicial de cada uma das funções de rede é uma etapa de registro. E para isso nós temos um elemento chave que é o NRF, o Network Repository Function, o repositório das funções. Toda e qualquer função de rede existente no núcleo, ela vai inicialmente, a primeira etapa é se registrar. E essa etapa de registro implica em informar para a NRF quem é ela
e o que ela faz, quais são os serviços disponíveis. A partir desse momento, vamos imaginar que em um momento futuro, uma AMF, que também já passou por esse processo de registro, quer buscar uma função de rede para atender uma determinada demanda. Ela vai perguntar isso inicialmente para a NRF. E a NRF, com base nessa demanda, que vai devolver uma lista de funções aptas a atender essa requisição. A AMF vai selecionar uma delas e aí o processo de request, né, de requisitar um serviço, vai acontecer propriamente dito. Ela vai fazer essa requisição para a PCF registrada especificamente dentro desse repositório de funções. A grande diferença, pessoal, entre o núcleo de quinta geração e as demais gerações, as gerações anteriores, é sem dúvida essa ideia de componentes especializados, né? A ideia das funções de rede virtualizadas. Quando a gente produz essas funções de rede virtualizadas, codificadas como microserviços, a gente tem um núcleo bem modularizado. Então, antes de dar início à discussão de cada uma das funções de rede, é importante que vocês entendam que quais seriam dada essa ideia de módulo, quais seriam as funções de rede mínimas para me produzir um núcleo funcional, ou seja, um núcleo capaz de estabelecer, de prover os serviços básicos de uma rede móvel, que é estabelecer sessões de usuário, de uma maneira segura e transmitir os dados dos usuários entre os dispositivos móveis conectados. Essa figura ela representa esse núcleo mínimo. Então, este núcleo mínimo ele vai ser composto pelos elementos AMF, SMF, NRF, UPF, UDM, AUSF e UDR. Estes elementos específicos eles são aptos a produzir um núcleo minimamente funcional. Após essa explanação geral sobre os funcionamentos, né, dessa arquitetura baseada em serviços desse núcleo 5G, eu vou começar a discutir sobre cada uma dessas funções de rede virtualizadas. Eu vou iniciar aqui pelo AMF. Basicamente, ela desempenha um papel fundamental dentro do sistema 5G, que é o de gerenciar a mobilidade. A AMF ela participa da maioria dos fluxos de sinalização dentro de um sistema 5G. Ela vai suportar conexão utilizando sinais encriptados por parte dos user equipments, em etapa de autenticação e registro ao longo do processo de movimentação desses user equipments dentro das diferentes células potencialmente existentes dentro da rede móvel. Em um cenário de 5G, um dos requisitos necessários no que diz respeito à mobilidade é prover suporte a um extenso leque de usuários, onde cada um deles pode possuir requisitos específicos no que diz respeito à mobilidade. Por exemplo, se a gente imaginar um user equipment dentro de uma fábrica, esse user equipment ele não vai se movimentar com tanta frequência. Se a gente imaginar um user equipment como um veículo autônomo, por sua vez, é muito comum esse user equipment ele vai se movimentar com uma frequência consideravelmente grande ao longo das diversas células existentes. E para dar suporte a esses diferentes cenários, o 3GPP ele esquematiza nesses procedimentos de mobilidade dentro da AMF contendo 3 escopos. Um escopo standard, um escopo específico e um escopo de gerenciamento de conexão. Ok? A SMF, pessoal, representa um papel de controle das sessões dos user equipments. A principal função desse elemento é o de estabelecer e atualizar as sessões individuais de dispositivos, dos dispositivos móveis, e, consequentemente, alocar os respectivos endereços IPs para esses dispositivos. É importante ressaltar aqui que um determinado user equipment e a SMF, a comunicação entre esses elementos ela é realizada de forma indireta. Todo o processo de conexão ele passa através da AMF. Então, o SMF ele é responsável por controlar diferentes funções associadas ao elemento do PF, mas todas essas requisições são gerenciadas, eles passam obrigatoriamente pela SMF. O UPF, né, o User Plane Function, de modo geral, a principal função desse elemento é a de processar e encaminhar os dados do usuário. O PF ele pode ser visualizado ou definido aí como uma evolução do processo de separação entre os planos de dados do usuário e o plano de controle definido lá no Release 14 da 3GPP. Então, as funcionalidades do PF são controladas pela SMF também. Então, nesse sentido, o UPF ele pode ser caracterizado como uma SDN, né, de encaminhamento de pacotes. Ele também desempenha um papel de notificação associado ao tráfego de dados, inspeção de pacotes, filtragem de pacotes, e ele pode aplicar algumas marcações específicas a nível de tráfego de dados, associado principalmente à qualidade do serviço, a prover essa melhor experiência para o usuário final.
Finalizando aqui, pessoal, nós temos assim os elementos que trabalham com os dados, né? Então nós temos aí o UDM e o UDR. O UDM ele é um componente responsável pelo manuseio das informações do usuário de forma centralizada. O funcionamento desse elemento ele é bem parecido, bem similar com o antigo HSS lá do núcleo de quarta geração, de um Core EPC. É o UDM, é lá no UDM onde estão localizadas todas as respostas para que as demais funções de rede possam realizar as ações de autenticação, identificação dos usuários de um modo geral, acesso às regras de autorização e uma série de outras coisas. O UDM ele pode ser visto como um mecanismo de front-end para o UDR. E o UDR é especificamente o banco de dados, né, onde os dados ali estão armazenados com as mais diversas estruturas. Finalizando, nós temos o AUSF, que é o responsável por prover os serviços de autenticação dos User Equipments, certo? E nós temos o NRF, que eu falei anteriormente, que desempenha um papel fundamental aí nessa arquitetura baseada em serviços. Sobre a perspectiva de SBA, de microserviços, né, existe um elemento que é o responsável pela descoberta do serviço. E nesse núcleo 5G, a função por descobrir quais são as outras funções de rede virtualizadas aptas a atender uma determinada requisição é de responsabilidade da NRF, ok?